Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando sobre o tema Recebendo o Batismo no Espírito Santo. Hoje nós vamos trabalhar sobre um dom específico. Nós vamos trabalhar sobre o dom de interpretar as línguas. Eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, teu comentário aí também, porque me ajuda, tá? Se você pode fazer isso, faça. Lembra que eu estou comentando as sessões de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescente também. Gente, tem tanta coisa boa aqui no canal do YouTube. Fica à vontade para acessar, tá? Que Deus edifique você através da palavra. Eu espero muito que o Senhor possa te abençoar e abençoar a tua vida na aula de hoje. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 do terceiro trimestre da CPAD, da classe dos pré-adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Recebendo o Batismo no Espírito Santo. Tema da aula de hoje, o dom de interpretar as línguas. Vamos compreender a respeito desse dom de forma bíblica, coerente também, pautado na declaração de fé das Assembleias de Deus, e eu espero muito que o Senhor possa te usar na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para você começar bem, vamos então para a nossa leitura bíblica, para as bases bíblicas, para ter uma orientação coerente a respeito daquilo que a gente vai trabalhar em sala de aula hoje, para a glória de Deus. No momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar as propostas que a lição traz e oferece para você. A primeira proposta está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 10, também capítulo 14, versículos 1 ao 33. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, dica básica, compartilha esses versículos em sala de aula. Apresenta também o que a Bíblia diz, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Eu espero muito que Deus te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube, Pastor Janderson Nascimento, o meu canal. Que Deus possa te edificar, que já é seu também, onde você pode estudar com a gente a palavra. Eu sempre posto a partir das 18 horas, tá? Toda sexta-feira eu encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Às 18 horas no YouTube, no Spotify também tem aula Janderson Nascimento. Eu libero na sexta-feira pré-adolescentes a partir das 6 da manhã, onde você pode ficar à vontade para estudar com a gente a palavra para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre um dom espiritual, o dom da interpretação de línguas. É muito importante você levar em consideração que nós, pentecostais, acreditamos na evidência dos dons espirituais e na sua atualidade também. Dons espirituais e dons ministeriais. A própria declaração de fé confirma isso. Essa declaração foi publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequias Soares. Também é fundamental você observar que nós acreditamos na evidência dos dons. Esses dons também estão presentes na natureza da igreja, na realidade da igreja, para a edificação da igreja. Essa igreja que faz parte, então, do presente, também experimenta esses dons. Nós não somos cessacionistas. O que é isso? São aqueles que acreditam que os dons cessaram. Ou seja, só foram relevantes para o período bíblico, para o período do Novo Testamento. E hoje eles não existem mais. Apesar que nós acreditamos especialmente ao contrário dessa visão. Nós cremos que esses dons são para a igreja de hoje também. É fundamental estudar a respeito dos dons.
Antônio Gilberto, grande pastor, teólogo também, sempre ensinava que era fundamental estudar sobre os dons. Uma das suas falas nos edificam até hoje, quando ele dizia que se Deus te deu um dom, procure estudar sobre esse dom e entender biblicamente como esse dom funciona para que Deus em Cristo te dê todos os acessos a respeito desse grande mistério na sua presença. É claro que nós descobrimos que os dons espirituais são dados por Deus, concedidos através do batismo com o Espírito Santo. A primeira evidência é o falar em línguas espirituais, e eu espero que o Senhor te edifique através dessa lição, compreendendo o dom da interpretação de línguas. Para a gente começar, especialmente entendendo a respeito desse assunto, eu espero estar te ajudando. Se eu estou, comenta aí, tá? Deixa o likezinho também. Vamos então para o primeiro ponto da lição, que trata sobre as línguas estranhas ou variedade de línguas. É muito importante nós observarmos a proposta do primeiro ponto. Nós vamos observar línguas estranhas ou variedade de línguas. Na realidade, o nome correto é variedade de línguas. Foi apelidado de línguas estranhas, tá? Mas nós entendemos que são línguas espirituais concedidas pelo Espírito Santo, não são ensinadas, mas são dadas por Deus por intermédio da graça de Deus. E essas línguas espirituais, para nós pentecostais, são relatadas como a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo. Observa isso de forma concreta para poder explicar com os teus alunos. Observe que tua lição, no primeiro ponto, tem 3 subtópicos, e o primeiro subtópico, então, trata sobre os dons na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, no Novo Testamento, recebe uma orientação paulina muito rica. Essa igreja recebe a primeira carta onde Paulo explica a respeito dos dons espirituais, pois os irmãos estavam tendo dúvidas a respeito do bom andamento da igreja e, ao mesmo tempo, como utilizar esses dons. Paulo começa a explicar e orientar os irmãos doutrinariamente. É ali que ele define uma teologia bíblica a respeito dos dons espirituais, conhecida como pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Paulo começa a definir e a explicar o funcionamento dos dons, como o Espírito Santo atua, como esse Espírito trabalha no seio da igreja e como ele edifica a igreja. A primeira evidência que Paulo explica é a respeito do falar em línguas, tá? O falar em línguas, ou variedade de línguas aqui, é como eu estou dizendo para você, aquilo que nós defendemos no pentecostalismo clássico do Brasil, aonde nós aprendemos de forma bíblica, ensinado então pelos pioneiros da Assembleia de Deus, que o falar em línguas é a primeira evidência. É a evidência desse transbordar da presença de Deus na nossa vida. Nós entendemos o seguinte, que quando você aceita Jesus como Salvador, pega isso, você passa a ser morada do Espírito Santo. Está na declaração de fé das Assembleias de Deus. Ele habita em você. É por isso que você tem sonhos espirituais, sente a presença de Deus, se emociona, se derrama. Mas nós incentivamos o que a própria Bíblia incentiva para a gente, a buscar uma santificação por intermédio do batismo com o Espírito Santo. E a primeira evidência dessa santificação e desse transbordar da presença de Deus na sua vida, dessa intimidade, é o falar em línguas, conhecido como variedade de línguas, e Paulo explica isso para os irmãos de forma muito concreta. Os teólogos biblicistas entendem esse dom de forma muito clara, conforme as Escrituras. Avançando, eu quero explicar ainda mais sobre esse dom, trazendo algumas referências para você. O segundo subtópico trata então sobre o dom da variedade de línguas. O dom da variedade de línguas citado em Atos e citado em Corinto também, e em diversas outras passagens bíblicas, é um dom que traz a evidência desse transbordar da presença de Deus em nossas vidas, conhecido também como língua dos anjos. Essas línguas espirituais são conhecidas e dadas à igreja. Detalhe, quem estuda a evidência das línguas espirituais passam a descobrir que essas línguas, biblicamente falando, e no pentecostalismo também, se manifestam de duas maneiras. Eu acho que eu já expliquei isso para você, só vou relembrar.
A primeira maneira é conhecida como glossolalia, uma palavra grega que traz essa ideia para glossolíngua desconhecida. Então, a primeira maneira é como Deus concede para você esse dom e através de uma língua desconhecida, não ensinada, Deus te usa de uma forma poderosa através da sua presença. Essa evidência é bíblica. A glossolalia é uma evidência poderosa. Para entender essa língua, esse idioma do céu, vamos falar assim, você precisa então de outro dom espiritual que Deus concede para quem busca, que é especialmente a interpretação das línguas, que edifica a igreja e traz o conteúdo daquela mensagem de adoração diante do Senhor, quando você adora em línguas e quando Deus quer usar alguém para aquilo também. Outro detalhe que eu quero te explicar. A segunda maneira como Deus pode te batizar em línguas é conhecida também como xenolalia. Xeno já traz essa ideia de idiomas conhecidos, mas não significa que a pessoa estudou para ter. Significa que Deus pode te usar em línguas em uma ocasião poderosa para propagar a sua palavra. Isso está em Atos, capítulo 2 também. As pessoas que estavam em Jerusalém ouviram os discípulos falarem na sua língua materna. Vou te dar um exemplo, que é um exemplo que nós vivemos hoje em dia também. Inclusive, tem diversos exemplos no Mensageiro da Paz, publicados pelos pioneiros da Assembleia de Deus desde 1930. Mas vou citar um que foi enviado aqui pela nossa igreja para uma missão no Zimbábue, na África. Nós enviamos um missionário para lá. Esse missionário é o pastor Paulo. O pastor Paulo chegou lá no Zimbábue, não sabia muito bem o inglês, não sabia os dialetos que lá possui, e um dia ele teve que ir para um culto, dirigir um trabalho, e o intérprete não pôde ir com ele. Chegando lá, ele foi e começou a ministrar, pregando normalmente. Deus tomou aquele homem no espírito. Ele começou a pregar em línguas, cheio do poder de Deus. Quando o intérprete chegou, o intérprete ouviu claramente e viu a ação de Deus ali. O nosso querido pastor Paulo estava pregando em línguas e as pessoas estavam entendendo no seu dialeto materno e aceitando a Jesus como Salvador. Isso acontece, é um dom de Deus. Então você percebe que a variedade das línguas é missional. É para a tua edificação pessoal, Paulo fala sobre isso, você pode orar em línguas também, pode adorar em línguas e pode ser um instrumento de Deus também através desse dom espiritual. Avançando, espero estar te ajudando. E se Deus está falando contigo, te edificando também, comenta aí. Vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre o dom da interpretação de línguas. O dom da interpretação de línguas, ele é um dom dado por Deus para a edificação da igreja, tá? Da igreja. Como esse dom é utilizado? Digamos que a pessoa é usada por Deus em línguas, na variedade de línguas, na glossolalia, que são as desconhecidas. Aí o Espírito de Deus usa alguém na igreja de forma poderosa e essa pessoa então começa a falar em línguas de forma alta, quando todos ouvem. Isso acontece de forma espiritual, já presenciei, isso é lindo. E de repente Deus pode levantar outra pessoa usada e tomada por Deus, e essa pessoa começa a interpretar aquelas línguas de forma poderosa para entregar uma mensagem à igreja. Quer ver um exemplo? O pastor Genival Bento. Eu já vi o pastor Genival Bento interpretar línguas, conversar em línguas com outras pessoas cheias do poder e entender aquelas línguas para entregar uma mensagem à igreja. Já vi diversos irmãos na igreja que nós congregamos serem cheios do poder de Deus, tomados pelo Espírito para entregar uma mensagem poderosa. Detalhe, não significa que você não pode orar em línguas, adorar em línguas sem o dom da interpretação. O dom da interpretação ele vem por quando Deus quer usar alguém para ser um instrumento para a edificação da sua igreja. Então ele é um dom que traz uma edificação para a glória do nome de Jesus. Pega isso e deixa Deus te usar. Avançando, vamos então para o segundo ponto da lição, que trata sobre o falar em línguas seguido de interpretação. No segundo ponto da lição, é importante você ter essa visão espiritual que os dons são para a edificação espiritual da igreja, da comunidade da fé. E observar isso também é relevante para explicar para os nossos alunos. Deus dá os dons para aqueles que buscam em oração.
E isso é fundamental para a edificação da igreja. Então, entendendo isso, observe que você tem 3 subtópicos e o primeiro subtópico do segundo ponto destaca sobre falando em línguas quando ninguém vê. Efésios 6,18. O apóstolo Paulo fala que ele orava em línguas. Você pode orar em línguas quando ninguém vê. Você pode adorar a Deus. No seu momento de adoração, na tua espiritualidade, exercendo essa espiritualidade com o Senhor, ou os teus alunos fazendo isso, você pode adorar a Deus em línguas, cantar em línguas também. No início do movimento pentecostal, em 1906, você percebe testemunhos maravilhosos sendo propagados pelo próprio William Seymour, quando pessoas eram tomadas pelo Espírito e cantavam em línguas. Você pode entender que as línguas são para a tua edificação pessoal também. O que Paulo nos orienta é que a igreja de Corinto era uma igreja pequena, não tinha aparelhos sonoros, e por isso ele fala sobre orientação de ouvir atentamente o que está acontecendo para a edificação espiritual. Então, quando há edificação espiritual, nós podemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Então, fale sobre isso com os teus alunos também. O segundo subtópico destaca sobre a finalidade da interpretação de línguas. No segundo subtópico, nós aprendemos sobre a finalidade da interpretação de línguas. Ele é um dom que não é um dom aprendido, é concedido por Deus. Deus dá na hora que Ele quer. E a finalidade desse dom, que é inspirado por Deus, é sempre para a edificação da igreja, para a edificação da vida de alguém. Deus pode tomar alguém em línguas, outra pessoa pode interpretar, ou até mesmo aquela pessoa falando em línguas, Deus pode na hora trazer a interpretação daquela mensagem para a edificação de alguém. O dom da interpretação é sempre para edificação. Edificação, consolo e restauração dos membros da igreja e da comunidade da fé. Nunca para poder envergonhar alguém. Os dons são sempre para edificação, sempre para restauração, sempre para o consolo. E edificam as pessoas, orientando as pessoas a abandonarem aquilo que não agrada a Deus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre o cuidado de quem fala em línguas não é, então, uma pessoa mais espiritual. Uma observação que nós precisamos entender sobre a nossa espiritualidade, especialmente a espiritualidade pentecostal, é que a pessoa que fala em línguas não é mais espiritual do que a que não fala. O maior dom que nós podemos receber, o John Stott descreveu, é conhecido como a salvação. Então, a salvação é o maior dom que você pode ter da parte de Deus. É um dom gratuito de Deus. E esse dom é o que você precisa buscar. Quem fala em línguas, ou adora em línguas, ou é tomado em outro dom, profecia ou interpretação, variedades, discernimentos também, não é mais espiritual do que alguém que ainda não foi tomado por esses dons. A nossa espiritualidade ela é medida com a nossa integridade diante do Senhor, com o nosso testemunho pessoal e a nossa fé na salvação em Jesus. Hoje, infelizmente, existem pessoas que imitam as línguas, zombam das línguas, tem pessoas que memorizam as línguas e falam em línguas sem serem espirituais. Então, é preciso ter um cuidado com isso. As verdadeiras são aquelas que edificam, que restauram, e você sente então a presença de Deus também. É sensível a presença, é visível também. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da lição, nós vamos aprender sobre o cuidado com o falar em línguas. Como terceiro ponto da lição, nós precisamos entender especialmente sobre esse cuidado do falar em línguas, tratar isso com respeito, responsabilidade e espiritualidade. Hoje existe uma geração de muitas pessoas que zombam sobre as línguas, postam memes na internet, cuidado com isso. Você está zombando de algo espiritual e precioso para Deus. Nós precisamos honrar isso porque é dado por Deus e fala da nossa espiritualidade também pentecostal. O primeiro subtópico, então, do terceiro ponto, traz especialmente um alerta para a gente. Primeiro, que as línguas são espontâneas.
Nós não falamos em línguas porque queremos, mas é espontâneo. Isso quer dizer que à medida em que você está se aproximando em Deus, buscando em Deus, adorando em Deus, e no envolvimento da tua adoração, as línguas surgem. O Espírito de Deus coloca no teu coração e ele fala de forma espiritual ao teu coração. Não é forçado. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 8. Você não é forçado a falar, mas de forma espontânea. Você adora a Deus em línguas e adorando a Deus em línguas, você sente essa presença de forma muito clara, porque é um dom de Deus. Então, na medida em que você ora, que você busca, que você exerce a tua espiritualidade, teu testemunho, elas podem aparecer também na tua adoração. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos aprender sobre as falsas línguas. Se existem as línguas verdadeiras, as espirituais, existem também as falsas. E as falsas estão presentes hoje em diversos locais. Pessoas que imitam, pessoas que gravam, pessoas que memorizam e dão uma de espiritual quando não são. Se demonstram espirituais quando não são espirituais. Quando não estão vivendo aquilo que pregam. Infelizmente, existem pessoas que zombam da fé utilizando as línguas de forma banal. Existem pessoas que zombam da fé para poder forçar uma verdadeira espiritualidade que não tem. Então, nós precisamos entender que existe a falsa espiritualidade e as falsas línguas, que realmente são apelidadas e chamadas de estranhas mesmo. Estranho porque não vem de Deus. Mas quando é de Deus, é variedade, é poderoso, é glorificado em Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso. O próprio Senhor alertou sobre os falsos profetas e ele alertou que esses falsos profetas surgiriam nos nossos dias. E os falsos profetas utilizam as falsas línguas. Então cuidado com isso, tá? Vamos então para o último subtópico, que é o terceiro, que trata sobre é preciso estar atento para não ser enganado. Como nós precisamos estar atentos em nossa espiritualidade pentecostal para não sermos enganados por falsos profetas, por falsas línguas, por falsas interpretações, onde as pessoas procuram então vestir uma roupa de espiritualidade que não cabe a elas. É muito fundamental nós observarmos o contexto da palavra, observarmos se essas adorações estão fundamentadas nas escrituras. Hoje existem pessoas que distorcem o que é o pentecostalismo. Fazem cada coisa banal em nome do Senhor e exercem uma espiritualidade muito distante da verdadeira espiritualidade pentecostal em nome de uma fé pentecostal quando não é pentecostal. Nós precisamos entender que o verdadeiro pentecostalismo é bíblico. Ele é fundamentado na palavra, fundamentado em Cristo. Ele glorifica a Deus e as línguas são para edificação. A interpretação também. Eu espero que essa aula possa ter te edificado, que você possa ser uma bênção em sala de aula para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, se inscreve, deixa o likezinho também, envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, vou ter o prazer de te receber por aqui. Estou disponível também no Spotify, é só você procurar Janderson Nascimento. Segunda a sexta eu posto aula aqui no YouTube às 18 horas, no Spotify às 6 da manhã. Toda sexta é o dia da classe dos pré-adolescentes. Segue a gente no nosso Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Fica à vontade para estar com a gente lá. Que Deus abençoe você e sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome do Senhor, para que Deus te use na palavra, para a glória e honra do nome dEle. Agora, momento especial, momento de oração. Vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro com teu filho, com tua filha, que está comigo agora e que vai ministrar essa aula para a glória do teu nome. Que o Senhor possa usá-los de uma forma poderosa ao explicar sobre esse dom espiritual.
que o teu nome seja glorificado. Edifica os alunos delas, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, para a glória do teu nome. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que você precisa buscar para estudar ainda mais a palavra de Deus. O primeiro texto é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD. Essa aqui é a edição de 2017, vale muito a pena você ter em mãos. Segundo texto, Os Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato, editora CPAD também, você encontra no site da CPAD. Terceiro texto, Falar em Línguas, o Maior Dom, editora CPAD, texto sensacional do Brent, vale muito a pena você ter esse material em mãos, você que gosta de estudar a palavra de Deus com a gente, para a glória e honra do Senhor Jesus. Te aguardo por aqui na próxima sexta-feira. Sexta-feira que vem a gente vai estar aqui às 18 horas, trazendo uma lição extraordinária para você. Na sexta que vem, vou estudar sobre o exercício dos dons espirituais. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.